dia, professor e professora. Os meus cordiais votos de muita paz. Eu sei que quando a gente é professor, paz é uma coisa que nunca é certa. Não é? Nós estamos sempre preocupados com o que fazer, como fazer, de que forma vamos agir em determinados assuntos ou não. Deixe eu me apresentar, eu me chamo Antônio Escoteguaza, fui professor da rede estadual de ensino durante 38 anos, onde atuei desde o ciclo 1 até o Fundamental 2. Fui professor em vários segmentos do SPB, de educação moral, né? Como eu tenho formação acadêmica na parte de pedagogia. E no final da minha carreira eu terminei na sala de leitura, né? E para vocês verem o que aconteceu comigo, eu posso falar muitas coisas referentes. Professor de primeira, segunda, terceira, quarta série, depois de aula para o ginásio, como já falei agora há pouco, né? Fui um pouco coordenador, fui um pouco diretor de escola, né? Embora a direção nunca me senti à vontade, voltei para a sala de aula e depois fiquei readaptado, onde terminei minha carreira na sala de leitura. E me sinto muito feliz de ter participado todos esses anos na escola. E como a gente sabe que carrega isso dentro da gente, eu quero dizer o seguinte, que eu voltei agora como voluntário na mesma escola. Né? Os professores acham que eu estou ficando louco, porque onde já se viu, né? Onde todo mundo quer sair da escola, eu voltei para a escola. Mas aí eu executo como um amigo da escola, né? Onde estou ajudando aquilo em que eu posso como voluntário, né? Alguns professores ou a professora, aqueles que precisam de mim. Bem, pessoal, o que eu quero dizer é que este é um espaço, não vou dizer canal, né? É um espaço em que nós vamos estar podendo conversar. Podemos conversar relacionado aos nossos alunos, alunas, né? Como sabemos, hoje é muito difícil. E eu sei que hoje muito mais difícil que na minha época, quando eu comecei lá em 1984. A gente sabe que desde aquela época para cá houve muitas mudanças, houve muitos acontecimentos, né? Mudanças de formas de dar aula, de formas de agir relacionado com o aluno, mas uma coisa sempre esteve presente desde a época talvez até dos meus avós, dos meus pais, aquilo que chamava conflito em sala de aula. A gente tem que começar a falar sobre conflito falando que, sabe, o que é um conflito? O conflito vai existir sempre que quando duas pessoas estão juntas, né? Porque cada um tem uma maneira de pensar, não é verdade? Cada um tem uma maneira de agir. E às vezes nós somos muito egoístas e queremos que as pessoas pensem como a gente, quando nós deveríamos respeitar o modo da outra pessoa agir, da outra pessoa pensar, porque ela vai também nos ensinar, mas nós achamos que só nós podemos ensinar, só nós podemos ensinar para os outros não têm nada a acrescentar, e aí é que está o engano. E aí como é que a gente vai lidar com uma sala com 30, 40 alunos de famílias de diferentes graus, né? Desde famílias que são conceituadas a famílias ausentes, a pais ghost, né? Pais que não estão presentes. Como é que nós vamos lidar com este público? Né? Quando eles pensam de maneira. A gente sabe que numa sala sempre vai existir o líder positivo e o líder negativo. E aí surge o nó. Né? E aí surge aquele temor, e aí surge aquele conflito entre gerações, né? Porque a gente quer ensinar do jeito que nós aprendemos na faculdade, do jeito que nós às vezes... Aí a classe fala, não, eu não quero assim, né? Eu não vou agir dessa forma. E o que acontece? Você fica parado, você fica ali frustrado mesmo com aquela situação toda, e diz assim, né? Eu vou desistir. E quando aquele aluno enfrenta a gente, quando aquele aluno ele para e fala assim, eu não quero que você, não quero saber de você, ou xinga mesmo com palavras de baixo calão. Né? Aí a gente leva para a diretoria, leva para conversar com o diretor, com a coordenadora,
E aí chega lá, a coordenadora conversa, fala, mas o problema continua conosco, porque ele vai voltar para a sala. E quando não acontece nada, o que, que acontece? Nós ficamos frustrados, porque ele vem com aquela cara de, tá vendo, você me levou para lá, não aconteceu nada. E aí, o que, que acontece? Então, professor, professora, nós vamos saber ter que lidar com essa situação. Mas como nós vamos lidar com essa situação? De que forma? Não é? Uma das coisas que eu aprendi, e por experiência própria, eu me lembro que quando comecei a dar aula em 84, é, a educação era bem diferente do que é hoje. Né? A educação era bem diferente, né? Assim, não existia toda essa tecnologia, não existia toda essa concepção de alunos com celulares, alunos com tablets, televisão, né, notebooks, data show nas salas ou na escola. Era uma escola ainda diferente, era uma escola ainda mais acanhada, era uma escola ainda mais voltada só para o quê? Para aqueles tipos de trabalho, né? No sentido ainda, vamos dizer assim, arcaico, né? Arcaico, não sei se seria a palavra certa, é, mais voltado assim no ensino que nossos avós, nossos pais aprenderam. Né? O professor era respeitado, o professor tinha aquela autoridade, cantava-se o hino nacional, né? Aquela coisa toda. Isso na minha época, porque na minha época quando eu comecei, era aluno, o que acontecia? Cantava-se o hino nacional todos os dias, porque eu comecei a estudar em 1964, na época em que começou o regime militar. Então a gente cantava o hino nacional todo dia. Né? Hoje os alunos nem sabem cantar o hino nacional, se a gente for ver a verdade. Porque a maioria dos professores, a maioria da escola não precisa, não tem. Mas não vão querer entrar nesse mérito político, né? Nesse mérito desse sentido. O que eu quero falar mesmo é que a escola mudou. Mas nós queremos que a escola continue do jeito que nós éramos, do jeito que nós aprendemos. Isso eu aprendi por conta própria, porque eu fui um professor duro, pessoal. Não vou dizer que eu fui sempre certinho, não. Eu fui um professor duro, um professor, às vezes até meio bravo demais. Né? Eu me lembro que tinha uma professora já falecida, a professora Darcy, e quando eu comecei, você sabe, o professor novo quer experimentar aquilo que aprendeu, né? No meu caso que eu fiz o magistério, tudo. Aí os alunos, tudo bem, fui levando, eu tinha 40 alunos naquela época. E, sabe, os alunos, fui levando dos trancos e barrancos, vou dizer a verdade. Trancos e barrancos. Né? Porque o que acontece? Os alunos começaram a querer subir em cima da minha cabeça, porque eu quis fazer uma coisa. Aí depois a professora falou assim, olha, Antônio, o problema é o seguinte, você quando entra na sala não tem que mostrar o riso não, você tem que ficar com a cara fechada, mostrar. Aí eu fui fazer, mas como eu sou muito, vamos dizer assim, 8 ou 80, o que aconteceu? Aí eu fiquei bravo demais, aí os alunos tinham medo de mim. Né? Chegou ao ponto de uma vez uma mãe, quando a diretora chamou, né, no início do ano, falaram assim, até aquela chamada que a diretora fazia, não sei se ainda faz hoje em dia, mas né, porque a minha escola passou, não é mais, não tem mais primário, tem agora só escola ciclo 2 e o colegial, né? O ensino médio. Aí o que acontece? A diretora me chamou e aí o que aconteceu? A mulher começou a chorar, a aluna da primeira série. E eu olhei aquilo e pensei que a mãe estivesse chorando porque ia deixar o filho pela primeira vez, ia ter aquelas coisas que acontecem, né? Aí ela virou para mim e falou assim, ai, professor Antônio, eu estou chorando, que eu perguntei. Eu estou chorando porque eu sei que seu filho vai estudar com o senhor. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu não vou matar seu filho. Mas eu sempre fui bravo. Depois eu vi que agora, é o que eu falo, só os anos, os cabelos brancos na cabeça, a gente entende, no final da minha carreira, eu entendi o seguinte, que não adianta gritar, não adianta ficar berrando, não adianta você ficar esgoelando. Não é? Quem é que gosta de grito? Se a diretora gritar com a gente vai gostar? Não, a gente não vai gostar. Então eu aprendi a ter o diálogo. E uma das coisas que a gente aprende, que eu também aprendi, é a ter um acordo pedagógico.
com aquele aluno. Como é que você entra na sala de aula? Como é que você pode medir o seu aluno? Não é? Porque a gente sabe, no primário a gente tem uma sala e vai seguindo o ano todo, mas no ciclo 2, que é o ciclo do ginásio, é o ciclo do sexto ao nono ano, né? Na minha época era do primeiro à quarta série ginasial, mas a gente vai medindo como? Porque o sexto ano é uma forma, o sexto B é igual ao sexto A, o sexto C é igual ao sexto D, o sexto D não é. A gente sabe que são públicos diferentes e a gente quer manter a mesma forma. A gente quer dar aula do mesmo jeito. E aí a coisa fica difícil para a gente, concorda? Porque a gente sabe que aquele aluno, aquela aluna, não vai conseguir. Quer dizer, não vou dizer todos. A gente pode conseguir atingir alguns. Né? Então a gente tem que aprender a dar. Eu aprendi o seguinte, que cada sala tem um termômetro. E cada sala tem que. A gente tem que saber dar um estilo de coisa. Ah, mas eu tenho 10 professores? Não, não é 10 professores. Lembra, nós somos aquilo que vamos levar o conhecimento. Agora, se você é aquele professor que só leva conhecimento, porque existem dois tipos de professor que eu sei. Aquele professor que é o professor que só dá aula da matéria e acabou. Existe o professor educador, aquele que ouve, que fala, que quer conhecer, enfim, que envolve-se um pouco mais, não envolver com o problema do aluno. Porque o grande mal é quando você também quer envolver, quer trazer o problema do aluno para você. Aí está o problema. Não, entende? Então, o conflito às vezes começa porque nós não sabemos lidar, nós estamos em conflito primeiro conosco. E se os alunos notam esse conflito com a gente, o que acontece? Eles fatalmente vão vão perceber. E percebendo tudo isso, o que vai acontecer? Eles vão tomar conta da situação. E outra coisa muito triste que acontece é quando você chama o diretor, o coordenador para resolver o problema. Eu acho assim, existem casos em que você tem que levar aquele aluno, aquela aluna, para a diretoria. Mas o seguinte, tente resolver o problema você e ele, ou ela, ou a sala. Porque se você tentar resolver o problema levando só o diretor, não vai resolver. Porque o diretor vai conversar, a diretora vai conversar, é o máximo que eles podem fazer. Não pode fazer mais nada. Eles não vão pegar e falar assim, eles podem dar uma suspensão, mas esse aluno vai voltar e o problema vai continuar. E talvez assim seja mais difícil. Não é que você tem que passar também a mão na cabeça do aluno, de jeito nenhum, da aluna. Né? É porque você fala assim, porque você já está aposentado. Porque você não sabe. Eu voltei para a escola e eu vejo os professores angustiados. Eu vejo os professores abarrotados, não é? Porque eu sinto que vocês agora, querendo, com todas estão engessados. Tem que ser dado daquela forma, porque tem que ter tudo medidinho, bonitinho, para agradar não sei quem lá de cima, da Secretaria da Educação. E você não é autônomo. Você simplesmente está cumprindo tabela daquela situação para outros receberem palmas. Quando na verdade nós temos que fazer aquilo que nós queremos fazer. Eu entendi isso. Que nós queremos, aquilo que nós precisamos fazer no dia a dia. Mas esse é um assunto que nós vamos continuar, para não ficar falando muita coisa hoje, né? Nós vamos parar por aqui hoje e numa segunda aula, numa segunda conversa, né? Eu gostaria que vocês me mandassem questões ou, enfim, problemas, né? Para que eu possa dar continuidade. Né? Eu teria o máximo prazer de ler cada comentário, cada coisa que vocês queiram falar. Né? E a gente vai conversar. Eu não estou aqui na posição de expert, não estou aqui na posição de especialista. Eu estou aqui na condição da gente conversar, como se estivesse conversando. Né? Tem o coordenador da sua escola, coordenadora da sua escola, diretor. Não é que eu quero que você faça uma rebelião contra eles. Não. A gente tem que ser unido. Né? Eu sempre sigo um pensamento dizendo assim, sozinhos, nós somos nós com os nossos próprios pensamentos. Juntos, mas com ideias separadas, nós temos opiniões, aí surgem os conflitos.
né? Às vezes na escola, com o professor, com o diretor, né? Somente a gente vai construir algo de bom quando a verdadeira educação, quando aprendermos o sentido da palavra compartilhar. Sócrates, o grande pensador, disse que a verdadeira plenitude está em saber compartilhar um com o outro. Então, pessoal, para vocês, para não me estender, até outra conversa, e que todos estejam bem, né? Eu gravei esse vídeo de manhã, mas não sei qual hora que eu vou gravar o próximo vídeo. E se vocês gostarem, dê um like, enfim, escrevam opiniões, né, para que a gente possa conversar.